Se você já trabalhou com pronto atendimento, você sabe que essa é uma das queixas mais frequentes que vão aparecer. E se você mesmo já teve, sabe o tanto que chega a ser desconcertante. E é bem provável que você já tenha de fato tido. Numa amostra aleatória de um estado no Canadá, 70% das pessoas tinham tido um episódio de dor lombar nos últimos 6 meses, e 22% falaram que foi de alta intensidade ou muito debilitante. Isso demonstra a relevância, e agora a dificuldade. Pelo senso comum, se alguém está com dor nas costas, é porque tem algo de errado nas costas. O problema é que se você obtiver imagens de uma população assintomática, 37% de pessoas com 20 anos vão ter degeneração de disco, e dentre pessoas com 70 anos, esse número ultrapassa 90%. Isso faz ficar muito difícil determinar o que está causando a dor nas costas em uma determinada pessoa. Então, se uma pessoa chega queixando de dor nas costas, e você faz um raio-x e vê uma alteração, não dá para dizer que a alteração é a causa, porque provavelmente ela já estava lá muito antes da dor começar. Antes de falar da abordagem da dor lombar, vamos estabelecer nosso escopo. Vamos focar em pacientes que dor lombar é a queixa principal, e não em qualquer paciente que tenha dor nas costas como um sintoma secundário de uma síndrome clínica distinta. Por exemplo, uma pessoa com pedras nos rins pode começar descrevendo a dor como lombar, mas na anamnese você descobre que na verdade a dor é no flanco, tipo cólica, ou que ele tem vários sintomas urinários. Ou uma pessoa com doença respiratória aguda, que está com o corpo todo dolorido, diria sim numa revisão do sistema se você perguntar se a lombar está doendo, assim como ele diria para qualquer outra parte do corpo. Então vamos lá. Em vez de seguir causas, manifestações, diagnóstico, tratamento e prognóstico, vamos fazer uma abordagem passo a passo. A ideia é que corresponda às prioridades que temos que ter em mente quando estivermos de frente a uma dor lombar. E a vantagem é que esse jeito segue como a nossa mente funciona, então é mais fácil de lembrar os pontos importantes na hora H. Nosso ponto de partida é que a maioria dos casos de lombalgia aguda não tem uma causa grave e costuma resolver por si só. Mas em alguns casos, pode ter. Nossa prioridade número 1 é identificar as ameaças neurológicas. Esses pacientes estão em risco de dano neurológico permanente e precisam de avaliação cirúrgica urgente para descompressão nervosa. As indicações clássicas são a síndrome de Caldequina e a presença de sintomas neurológicos graves ou progressivos. Se tiver algum desses sinais, eles precisam de ressonância magnética imediata para confirmação diagnóstica. Síndrome da Caldequina é a tríade de retenção urinária, incontinência fecal e anestesia em cela. Esses são os sinais de disfunção dos segmentos sacrais inferiores. Se você quisesse ser neurologicamente correto, daria para tentar fazer uma distinção com síndrome do cone medular, mas a maioria dos artigos não faz isso, e eu também não, porque isso não muda a tomada de decisões no pronto atendimento. As pessoas podem ter graus sutis desses sintomas, então seja proativo nas perguntas sobre hábitos urinários e intestinais, e lembre-se que retenção urinária pode se manifestar como incontinência urinária por transbordamento. Anestesia em cela é a perda da sensibilidade na região do períneo. Como isso é um sintoma negativo, você tem que examinar para revelar a presença dele, mas felizmente não precisa do constrangimento de palpar o períneo de todo paciente que tiver dor lombar. Basta pedir para o paciente encostar na região e te falar se está ou não dormente ou com sensação alterada. O outro item é sintomas neurológicos graves ou progressivos. Dor e parestesia, apesar de serem funções neurológicas, são sujeitas a vários fatores de confusão, e felizmente a enorme maioria desses pacientes não progridem para outras disfunções neurológicas, mesmo quando têm uma distribuição de dermátomo típica. As queixas aparentemente neurológicas tendem a ter um gradiente de especificidade para uma lesão verdadeiramente neurológica. Dor é o menos específico, seguido de parestesia, anestesia, reflexos tendíneos e força motora. Então é importante perguntar e examinar a força muscular dos membros inferiores. Ficar em pé nas pontas dos pés, testa S1, e ficar em pé nos calcanhares, testa L5. O reflexo patelar testa L4, e é bem fácil de testar, até mesmo usando a mão, fazendo tipo um golpe de karatê. Qualquer suspeita de fraqueza, então, precisa ser complementada por um exame neurológico completo, mas nunca deixe de fazer esses 3 testes básicos na sua abordagem de dor lombar. Então é isso, sintomas neurológicos convincentes significam ressonância imediata e interconsulta com a neurocirurgia. Se isso for afastado, dá para respirar um pouco, porque não tem uma emergência neurocirúrgica acontecendo. Mas ainda não afastamos as outras causas graves. E é aqui que entram as red flags, ou bandeiras vermelhas. Esse termo ficou famoso recentemente nos memes, e ele significa os sinais de que pode ter algo muito errado debaixo da superfície. Nesse contexto, isso quer dizer câncer ou infecção causando a dor nas costas. Como você pode imaginar, as red flags aqui são os fatores de risco ou as manifestações de infecção ou câncer, e os sinais gerais de que a dor é mais séria. Então, febre, sudorese noturna, perda de peso, dor à palpação ou percussão, dor que piora à noite, duração maior que 6 semanas,
dor refratária ao tratamento, idade maior do que 50 anos, história de câncer, de imunossupressão, uso de drogas injetáveis, história de endocardite ou hemodiálise e, por fim, cirurgia de coluna recente. Se tiver alguma dessas red flags, tem que fazer raio-x, PCR e VHS. E esses testes funcionam como um rastreio, com alta sensibilidade e baixa especificidade, e aí os achados positivos precisam ser mais bem avaliados usando de novo a ressonância. Eu sei que isso é uma lista que é bem longa, mas a maioria dos pacientes não tem nenhuma red flag, e você consegue dispensar exames desnecessários. Para você conseguir lembrar mais fácil, basta fazer o esforço de lembrar o que você está procurando, que você provavelmente consegue deduzir a lista quase toda. Raio-X sozinho tem uma sensibilidade de mais ou menos 50% para osteomielite aguda ou metástase óssea. PCR e VHS acrescentam uma outra camada de mais ou menos 90% de sensibilidade, e isso, aliado à sua bioanamnese que não vai deixar passar nenhuma red flag, cria uma rede de segurança muito boa para captar os casos sérios. E tem mais uma doença que não é incluída geralmente, mas que eu acho que deveria ter seu lugar aqui também. É o aneurisma de aorta abdominal. A ruptura de um AAA causa dor, e embora a dor abdominal seja mais comum, nesse estudo, 17% dos AAs rotos apresentaram com dor lombar apenas, e outros 14% tinham dor abdominal e dor lombar. Mesmo num AA não roto, se ele cresce e começa a erodir as estruturas adjacentes, isso pode causar dor lombar também, e isso é um fator de risco para a ruptura. Dado que a mortalidade de uma ruptura aórtica é enorme, vale a pena ficar atento a isso. Então, se um paciente sabidamente portador de AA inicia com dor lombar, reconheça que isso pode ser um sinal de alarme e que o aneurisma precisa ser reavaliado, seja por ultrassom ou tomografia. Na população geral, se alguém apresentar com dor lombar e sinais ou sintomas de instabilidade hemodinâmica, lembre-se desse diagnóstico possível e solicite imagem e exames. Beleza, agora que a gente afastou isso tudo, caímos no território da dor lombar inespecífica. Esse termo inclui pessoas com ou sem radiculopatia, que é quando a distribuição dos sintomas é compatível com uma raiz nervosa, que algumas vezes, mas nem sempre, significa irritação nessa raiz. E essa condição é frustrante, tanto para o paciente quanto para os médicos, porque, como o nome já diz, não tem uma resposta direta. Pode ter ou não alterações musculoesqueléticas identificáveis, como hérnias de disco e osteófitos, mas infelizmente a presença delas não ajuda a direcionar o tratamento inicial. A história natural das hérnias de disco é que elas retraiam e se reabsorvam. Então, mesmo quando a hérnia é convincentemente sintomática, por exemplo, causando dor e parestesia exatamente no dermátomo da hérnia, o tratamento inicial é o manejo conservador. Alterações degenerativas, assimetrias de flexibilidade, carga ou movimentos repetitivos e fatores psicológicos todos contribuem para a dor lombar. Tanto é que existem as chamadas Yellow Flags, que são padrões psicológicos que identificam os pacientes que têm menor probabilidade de melhorar como estratégia focando em dor orgânica, por provavelmente terem um forte componente psicossocial causando o quadro. Até mesmo na lombalgia crônica, mesmo depois de tratamento conservador, a maioria dos ensaios randomizados mostraram ausência de benefício de cirurgia, o que realça a desconexão entre os achados de doença degenerativa e a dor. Como que é, então, o tratamento da dor? É uma abordagem em níveis. As intervenções vão de analgésicos comuns a medicações mais fortes, tratamentos auxiliares, procedimentos analgésicos e cirurgia. Você começa aqui ou aqui, de acordo com a intensidade da dor, e vai andando pelos patamares de acordo com a resposta ao tratamento. E outra coisa é que a abordagem multimodal é vantajosa. Subir um patamar não significa abandonar o anterior, porque você consegue um efeito sinergístico dessas intervenções, minimizando os efeitos colaterais, enquanto maximiza o alívio da dor. Primeiro, os analgésicos comuns. Eles têm uma toxicidade muito baixa e geralmente não precisam de receita médica. Paracetamol sozinho geralmente não é o suficiente, mas os AINES funcionam bem, e combinar esses dois é melhor ainda. Dipirona, como não é usada nos Estados Unidos, não tem estudos sobre, mas é provável que tenha um efeito parecido. O uso crônico de AINES pode dar úlcera e problemas renais, mas o uso em curto prazo é geralmente ok, a não ser que tenha algumas doenças específicas. Relaxantes musculares, tipo ciclobenzaprina e carisoprodol, também costumam ajudar, mas podem causar sonolência. E tratamentos tópicos, tipo adesivo de lidocaína, gel de AINE ou calor e gelo, também ajudam. No próximo nível estão os opioides. Tramadol e codeína são considerados opioides fracos, mas muitas vezes eles atingem a analgesia similar com menos efeitos colaterais que os opioides típicos. Se o paciente precisar de mais, pode usar os mais fortes, tipo morfina e similares. E aqui é um momento divisor de águas. Os pacientes que chegaram nesse nível precisam começar o acompanhamento ambulatorial rápido para fazer ajustes nas medicações e iniciar tratamentos auxiliares. Esses são outras medicações, como antidepressivos e antiepilépticos, que têm efeito comprovado em vários tipos de dor crônica, fisioterapia e exercício, abordagens psicológicas, tipo TCC,
e tratamentos alternativos, como massagem, acupuntura e quiropraxia. Ensaios clínicos randomizados mostrando benefícios dessas intervenções são difíceis de achar. Obviamente, isso dificulta afirmar que elas funcionam, mas uma razão justa para essa ausência é que é difícil desenhar um estudo com um grupo controle legítimo, que não saberia, por exemplo, se tinham feito massagem ou não. De qualquer jeito, são coisas de baixo risco e que valem a tentativa. Beleza, voltando para o tratamento agudo. Se um paciente precisou de doses repetidas de opioides fortes, ele é refratário à terapia convencional. Duas coisas acontecem aqui. Eles são candidatos a procedimentos analgésicos e eles se qualificam dentro das red flags. Então, peça uma interconsulta da equipe de dor, obtenha o raio-x e os exames e provavelmente interne o paciente, já que no mínimo ele vai precisar de um ajuste dos analgésicos nos próximos dias e pode ser que se beneficie de procedimentos e de avaliação da fisioterapia para uma reabilitação física. Equipe de dor é um ramo da anestesiologia que ainda não é muito comum em hospitais no Brasil, mas eles atuam fazendo procedimentos para melhorar o controle da dor. Se você não tiver esse recurso, o recomendável é pedir interconsulta do ortopedista de plantão. Os procedimentos podem ser injeções diretas de corticoides ou analgésicos, infusões analgésicas como a ketamina, injeção de botox e, no caso de fratura osteoporótica da coluna, cifoplastia ou vertebroplastia. Você reparou que eu não tinha falado nada de fratura osteoporótica ainda. E fratura de coluna certamente soa como uma causa potencialmente séria. Inclusive, algumas fontes, por exemplo, UpToDate, incluem isso na lista de red flags deles. Eu não acho que isso faz sentido, por alguns motivos. Primeiro, identificar uma fratura vertebral não muda o tratamento inicial, a não ser que ela esteja causando as ameaças neurológicas. Os pacientes só se qualificam aos procedimentos vertebrais se não melhorarem com analgesia padrão. E como ser refratário ao tratamento já coloca eles dentro das red flags, esses pacientes iam ganhar o raio-x de qualquer jeito e a fratura ia ser revelada. Ainda assim, isso não ia mudar nada na abordagem do pronto atendimento ou pelo clínico internista, só muda para a equipe da dor ou ortopedista escolher qual procedimento eles poderiam oferecer. Fora isso, o único benefício de diagnosticar uma fratura osteoporótica é a prevenção futura, já que uma fratura osteoporótica é um fator de risco para ter outras. Mas o tratamento de osteoporose é uma coisa que vai trazer benefícios só ao longo do tempo, e é uma medicação diária de longo prazo. Então o ideal é que seja iniciada pelo médico ambulatorial dessa paciente. E encaminhar para acompanhamento ambulatorial é algo que você já faria de um jeito ou de outro. Além disso, a osteoporose é muito raro a não ser que o paciente seja idoso ou usuário crônico de corticoides, o que já consta na nossa lista de red flags, então a fratura já seria vista de qualquer jeito. No final das contas, acrescentar isso na lista só iria aumentar a complexidade, sem aumentar o benefício. Enfim, fim do desabafo. O passo final do tratamento sintomático seria a cirurgia. Como já tínhamos falado, na ausência das causas graves que os passos 1 e 2 revelariam, cirurgia de coluna não entra no tratamento da dor lombar aguda. Eu acrescentei nesse nível aqui porque faz parte do espectro do tratamento em geral, então ajuda a formar uma imagem completa da situação. O paciente médio da lombalgia crônica provavelmente não vai se beneficiar de ser operado. Não existe uma regra clara para selecionar os pacientes com maior probabilidade de se beneficiar. É o especialista em coluna, seja ortopedista ou neurocirurgião, que vai fazer essa definição. De modo geral, ela é feita assim. Depois de uma tentativa de tratamento conservador por pelo menos 1 ano, dentre os que sobraram sintomáticos, faz um balanço da probabilidade da dor ser orgânica e mecânica, com baixas yellow flags e baixo risco cirúrgico. As possibilidades cirúrgicas são fusões vertebrais, laminectomias, evacuação de hérnias de disco ou substituição do disco, ou uma combinação dessas abordagens. E é isso aí. Episódio grande, então vamos recapitular. O paciente chega com lombalgia. Primeiro, tenta identificar ativamente as ameaças neurológicas e faz a ressonância. Vê se tem alguma red flag, rastreia com raio-x, PCR e VHS em paralelo e dá seguimento nos achados positivos. Trata a dor com abordagem em níveis e faz o possível para estabelecer o acompanhamento ambulatorial para esse paciente. Espero que tenham gostado de assistir este vídeo e fiquem ligados para saber mais sobre assuntos misteriosos e intrigantes explicados de um jeito que fica fácil.